Olá, me chamo Carla Maria e irei falar sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo é aquele que se trata de um momento de transição em que se caminha da tradição para a modernidade. Seu contexto histórico foi um momento que se passou entre as duas primeiras décadas do século XX, indo de 1900 até 1922. O pré-modernismo foi um movimento inicial em que algumas características modernistas começaram a fazer presente, mas ainda se caminhava para o modernismo. Na história do Brasil, esse foi o período da República Velha, e foi nesse contexto que o pré-modernismo se configurou como um momento de transição, em que passava da tradição para a modernidade. Para o contexto cultural, no final do século XIX, época em que conviveram o romantismo em seu final, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, sendo que todas essas escolas apresentavam um estilo de escrita mais tradicional. No início do século XX, as ideias modernistas já começavam a surgir, sendo um período de transição entre as características tradicionais que saíam de cena e o surgimento do estilo modernista. A Semana da Arte Moderna, em 1922, foi marcado oficialmente o início do modernismo no Brasil. Agora vamos falar sobre alguns aspectos importantes. Não houve um estilo pré-modernista. O pré-modernismo não foi uma escola literária, mas sim um momento de transição. Consequentemente, configurou-se como uma fase bastante eclética, no qual conviveram os estilos tradicional e o moderno. A ausência de consenso quanto à estética e ao estilo de escrita, justamente por ser um período de transição. Não houve um consenso entre os autores que produziram nessa época, quanto à estética e ao estilo de escrita. Já em uma temática comum, podemos ressaltar os autores, que foram a apresentação de uma visão crítica na realidade brasileira. Isso porque, naquela época, o Rio de Janeiro vivia uma bela época, período caracterizado por uma grande modernização urbana. Por causa disso, a população mais humilde afastou-se para os morros, gerando o surgimento das favelas. Iremos falar agora sobre os autores e suas obras. Graça Aranha foi um nome muito importante para o pré-modernismo quanto para o modernismo em si, com suas principais obras: Canaã, 1902, Malazarte, 1914, A Estética da Vida, 1921. Euclides da Cunha, autor fundamental para a compreensão do período do pré-modernismo e da história do Brasil, com suas principais obras: Os Sertões, 1902, Civilização, 1904, Contrastes e Confrontos, 1906. Outros atores importantes foi Monteiro Lobato, importante para o diálogo com o público infanto-juvenil, e também por sua literatura direcionada ao público adulto. Euripéis, em 1918, Cidades Mortas, 1919, Sítio do Pica-Pau Amarelo, série publicado entre 1920 e 1947. Já para Lima Barreto, sua principal característica é a presença de uma denúncia forte e contundente à sociedade carioca, com suas obras Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado em 1911, O Homem que Sabia de Javanês, 1911 também, e Clara dos Anjos, em 1948. E por fim, podemos mencionar Augusto dos Anjos, poeta que deve ser considerado como um caso à parte entre os outros autores pré-modernistas, pois não se filiou a nenhuma escola e teve um estilo mais livre, com suas principais obras Saudade, 1900, Eu, 1912 e Psicologia de um Vencido, sem dar.